O Sul não aceitou ainda. Eu me alegro em saber disso, que a Igreja do Norte é mais flexível e mais acessível. Vamos orar? Querido e amado Deus que estás no céu, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos. É um privilégio, ó Deus, estar aqui na Tua presença. E eu quero rogar em nome do Senhor que cada pessoa que chegar aqui possa ser motivado e abençoado pelo Senhor. Amém. Sua palavra agora será aberta. Por favor, Deus, nos ajude a transmitir e a entender a Tua mensagem. Abençoa os que não vieram por motivo, que o Senhor possa estar confortando e abençoando eles aonde eles estão. Dá-nos a Tua graça e o poder do Teu Espírito. Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois da propaganda da irmã anciã, eu fiquei até meio tímido. Mas eu agradeço pelas portas que tem aberto para mim aqui nessa igreja. Obrigado, irmãos. Tá bom? Eu falei, eu vou ficar em silêncio, porque eu não vou pregar não, eu vou ficar mais tranquilo, né? Com pouco eu recebi uma mensagem de um ancião lá. Você vai passar a eleição geral, presta atenção, e você vai pregar no domingo. Nossa, mãe, que poder. Eu falei, quem é essa irmã? É minha irmã, é anciã. Eu falei, tá dito, eu aceito. Eu quero agradecer vocês pelo privilégio que tem me dado. Eu congrego numa igreja de velho. Ó, que expressão! 98% é velho. Sabe aquela igreja que o cara com 90 anos é fundador da igreja, que manda na igreja, que controla a igreja, que briga por causa da igreja? São os velhos sulistas da minha igreja. Mas eu agradeço a Deus. Eu sou ancião lá, diretor de mordomia e diretor de ação missionária. Tenho dedicado a minha vida na ação missionária. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil, gente, ter acesso a um estudo bíblico no Sul. É coisa quase impossível. Eu tenho 3 estudos bíblicos, 3 casas. Numa casa eu chego, alô, quem está falando? É o Oliveiro. Eu vou abrir o portão. Prende o pitbull e vem com a chave e abre o portão e pede para mim entrar. É difícil o acesso no Sul. Portão sem grade, portão fechado. Eu quero falar hoje sobre 2 marcas. Marcas de Cristo. E essas marcas precisam estar presentes em nossa vida. Porque se não estiver presente em nossa vida, nós não temos parte com Jesus. Marca de Jesus. E uma marca representa a criação, e a outra marca representa a redenção. Criação e redenção. Quero agradecer a minha linda sobrinha, a Lúcia. Obrigado, Lúcia. Eu estou tão feliz. Não posso chorar, não. Estou muito feliz em você estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. Amém. Abra uma Bíblia, por favor. Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26. Eu tenho copiado aqui no tablet essa passagem. Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Eu sei de cor essa passagem. É a passagem das mais conhecidas relacionada com o criacionismo, ou com a criação de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam
pela terra. Ó, a criação de um ser dominante. Dominante. Façamos o homem à nossa imagem. Eu não entendia bem que o mundo foi criado por Deus. Mas quando eu li essa passagem aqui, me deixou baqueado. Façamos, a conjugação do verbo fazer está no plural. A conjugação do verbo fazer está no plural. Quem são as pessoas que participaram da criação? Dos céus, da terra, do mar, dos animais, do homem e da mulher. Quem criou essas coisas? 3 pessoas da divindade. 3 pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, legal isso aqui. Sabe, irmãos, essas 3 pessoas estiveram presentes na criação. E eu quero dizer para você que o Jesus que participou da criação é o mesmo Jesus que curou o paralítico e veio na terra morrer por nós. O mesmo Deus. O Criador, Jesus, veio morrer e até mesmo acalmou a tempestade. E acalma as tempestades da nossa vida. Eu quero, e vocês continuam lendo comigo, eu quero ler a Bíblia. Relacionado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, o último verso aí. O último verso. Lê para mim, por favor. Quem quer ler? Pode ler, irmã. O último verso. Era muito bom. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o dia sexto. Quando foi que Deus terminou de fazer todas as coisas? O sexto dia. O sexto dia. Eu tenho um casal de filho. E o meu filho era muito traquino quando eu estudava a lição do jardim com ele. Ele tinha 3 anos. 3 para 4 anos. Ele falou: papai, por que tem marimbondo para ferrar a gente hoje? Eu pensei, falei, é porque Adão e Eva pecou. Por que, papai, existe doença hoje? É porque Adão e Eva pecou. Por que eles pecaram? Eles fizeram o que Deus falou para não fazer. O que foi que eles fizeram? O menino curioso. Eles comeram um fruto do jardim que Deus falou para não comer. E o que foi que Deus fez com eles? Nossa, mãe, isso foi significativo. Eu falei, irmãos, meu filho, Deus desceu do céu e entrou no jardim e eles estavam em silêncio, pelado, desesperado. E Deus falou: Adão, cadê você? E o que Deus fez? Deus ofereceu o cordeiro para a salvação deles. Pai, que Deus bom, hein? Se eu fosse no lugar de Deus, eu deixava ele se lascar todinho, para deixar de ser teimoso. Deus Criador, Deus Salvador, Deus Redentor. No final da criação, como Deus coroou a criação? Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Ouçam só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou algo, uma marca de identificação da criação. Olha, e assim foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Oh, presta atenção aqui, gente. Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo encerrou a criação e criou uma marca de identificação da criação. Qual é o mandamento que identifica a Deus como Criador? O sábado. O diabo está irado com os 10 mandamentos ou está irado com o 4º mandamento? O 4º mandamento, irmãos. Quando Deus criou e pronunciou essa palavra, o diabo ficou irado. Ele já tinha. Era um anjo de luz que se rebelou contra Deus porque queria estar naquele grupo. Façamos o homem a nossa. Ele queria estar na criação. Como Deus falou, não, você é um anjo que eu criei. É inteligente, é bonito, é bom cantor. Cantavam as 4 vozes num único momento, ele só. Cantavam um quarteto. Mas você não pode ser Deus, você não pode criar, porque você é um ser criado. E a Bíblia diz que ele se rebelou contra Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós nos colocamos em algumas dificuldades. Deus descansou, abençoou e santificou. Deus cansa? Opa! Deus cansa, sim ou não? Ué, por que ele descansou? Jesus tinha pecado? Por que foi batizado? Oi? E ele falou, quem crê e for batizado será? Quem falou? Jesus. Quem descansou, abençoou e santificou lá na criação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Irmãos, isso me comove. O Deus que acabaram de criar o homem. O Deus que acabaram de criar a mulher. Criou um dia e ele foi adorado no 7º dia da criação. Às vezes, irmãos, eu fico pensando o seguinte, esse sinal de identificação da criação de Deus é um sinal que nos motiva a adorar a Deus. Adorar. O dia de sábado é o dia do Senhor. Mas tem falado que o dia do Senhor é outro dia da semana. Você tem alguém aqui que não é adventista? Por favor, irmão, me perdoe pela verdade que eu vou pronunciar assim, nua e crua. Gênesis capítulo 20 e o verso 10. Vai, Gênesis capítulo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. De quem é o sábado? De quem é o sábado? Do Senhor teu Deus. E aí, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem os forasteiros das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e descansou e abençoou. Irmãos, eu quero mencionar um assunto muito importante aqui. O único mandamento que identifica a Deus como Criador chama-se sábado. Eu não sei, quem já fez uma faculdade aqui? Quem tem uma faculdade? Eu tinha um ensino médio, obrigado, irmão, eu tinha um ensino médio. E eu passei no vestibular e fiquei muito feliz. Eu tinha 38 anos quando eu passei no vestibular para fazer a faculdade. Eu estava na direção de uma escola adventista, e a Raquel chegou, professor Oliveira, meus parabéns. Falei, o que foi? Quer dizer com isso, minha querida secretária? Falou, você foi o 3º no vestibular de pedagogia. Eu estava atendendo um pai
E eu gritava, graças a Deus, aleluia. E o pai ficou assim. Eu falei, meu amigo, desculpe, eu fiquei tão entusiasmado. E na faculdade eu fiquei conhecendo um professor miserável. Doutor Manuel de Almeida, moreno alto. Quando ele entrou na sala, todo mundo estremeceu. E ele começou falando sobre o criacionismo e o evolucionismo. E ele falou, o criacionismo não existe. Existe o evolucionismo. Alguém prega e ensina que tem um tal de Deus que criou um tal de mundo. Nossa, mãe. Tem alguns idiotas que ensinam isso. E ele falou do evolucionismo com uma explosão, com tanta convicção, que deu vontade de convencer. E ali tinha a esposa do nosso pastor, estava ali, alguns adventistas, Assembleia Cristã, Evangélica, Assembleia de Deus, estava ali, ficaram assim, baqueado. No final falou, alguma colocação, alguma observação? Eu falei, doutor Manuel, depois da sua expressão, chamando de burro os que creem o contrário, ninguém quer se manifestar. Mas eu me manifesto, eu não acredito nesse tal de mentira do evolucionismo. A Bíblia é o livro mais antigo da história do mundo. Aqui tem ciência, aqui tem filosofia, aqui tem tudo. E eu prefiro acreditar na Bíblia. Aí houve uma discussão na sala. Sabe, irmãos, às vezes o mundo está sendo enganado por falsificação. Por exemplo, deixa eu falar aqui. 7 de março de 321, o imperador de Roma chamado Domingo Constantino, juntamente com o Papa da Igreja Católica chamado Justiniano I, reuniu e escolheu uma marca de identificação da Igreja Católica, uma marca. E aí veio o Batista e aceitou essa marca, veio o Assembleia e aceitou essa marca, e aí veio, qual a marca foi? Tirou a primeira-feira e colocou com uma adoração, e colocou a semana começando com a segunda-feira. Como que o diabo é astuto? Às vezes nós nos deparamos com dificuldade. Israel ficou quantos anos escravo no Egito? 300 anos. Eles ficaram 430, mas teve José que protegia eles, o antigo faraó. Ficaram 300 e poucos anos como escravo. E durante os 300 anos eles ficaram muito sofridos. No Sinai, quem escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu? Fala, gente. Deus escreveu? Que caneta que ele usou? O dedo. Que papel que ele usou? Pedra. Embaixo relevo, ele furou a pedra e escreveu com o seu dedo. Existe na Bíblia algum momento que Deus escreveu? Por exemplo, Belsazar estava tomando bebida forte no copo do templo e apareceu no auditório, em cima da parede, uma mão e começou a escrever. E Samuel interpretou, pesado foste na balança e achado em? A mão de Deus escreveu aquelas palavras. Jesus, quando veio na terra, ele de cocô escreveu aonde? Na areia. Escreveu pecados acusadores de Maria de Magdala. Deus escreve. Deus escreve. E os 10 mandamentos escreveu em tábuas de pedra para não ser apagado, para não ser falsificado. Se alguém tirar um mandamento, tem de quebrar toda a pedra. Tiago 2,10, se guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos.
Eu estou pregando isso aqui, irmão, no sul, o mandamento mais transgredido na igreja adventista é a transgressão do sábado. Vou falar bem baixinho aqui. Eu não sei aqui no norte ainda. Estão levando assim muito sociabilizado. A transgressão do sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isaías 66, e o verso 12 e 20. E lhes deis os meus sábados para servir de sinal, ou marca entre eles, para souberes que eu sou Senhor que santifico. Verso 20. Santificai os meus sábados. Ezequiel, tá? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ó, sinal entre Deus e os seus filhos. Chama-se sábado. O profeta Ezequiel está falando 335 vezes na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dizendo que o sábado é santo. Dizendo que o sábado é santo. O sábado é o dia do Senhor, é o dia de repouso. Jesus, no livro de Marcos 2, 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do... Quem é o Senhor do sábado? Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o dono. E a pessoa fala o seguinte, ele criou o sábado para os judeus. Peraí. Lá em Gênesis, quando Jesus criou o sábado, tinha judeu? Não! Ele criou para a humanidade. Quantas pessoas era a humanidade? 2 pessoas. Adão e Eva. E hoje Satanás tem desmentido a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero outra passagem, eu quero ler para encerrar. As marcas da criação está em Lucas 23, 53 a 56. 23, 56, 53, 53. E tirando-os do madeira, envolveu-se o Senhor num lençol e lhe depositou num túmulo aberto de rocha, em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação e começava o sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo onde o corpo foi ali depositado. Então se retiraram para preparar aroma e bálsamo. E no sábado descansaram, segundo o Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, todos morreram guardando o sábado. E nós somos filhos de Deus, adoramos a Deus e aceitamos o sábado como sinal. A passagem que eu li falou que o dia do Senhor vem após um dia de preparação. Atenção, queridos irmãos aqui. Como é o nome dessa igreja aqui? Leão de Judá. Lá em Ouro Preto tem um Leão de Judá, viu? Quando falou em Leão de Judá, eu lembrei assim de um fator que aconteceu comigo. O Leão de Judá, ele tinha uma rampa que levava até o púlpito. Uma rampa de cerâmica. E eu falei, vocês colocam
uma cerâmica derrapante aqui, uma borracha. Porque se eu cair aqui, eu não venho mais pregar aqui, não. Aí, na próxima vez que eu fui descer, escorreguei e bati com a poupança no chão. Pá! Eu falei, eu prego ou vou embora, gente? O pessoal prega em Oliveira. A próxima vez que eu chegar, eu não quero ver isso aqui. A próxima vez que eu cheguei, tinha uma borracha lá. Leão de Judá, Ouro Preto do Oeste, tá? Sabe, irmãos, quando nós nos deparamos com as pessoas que viveram no passado, nós podemos avaliar com os que vivem no presente. Muitos são chamados, o quê? Poucos escolhidos. O dia da preparação, que dia é esse? Oi? Qual o dia da preparação? A sexta-feira. Atenção, gente. Passa a roupa, lava a roupa, varre a casa, lava a louça e veste a melhor roupa para adorar a Deus na igreja. Eu quero mencionar num ponto aqui muito importante. Eu estava viajando na minha cidade, um carro andando, e eu chamei a atenção de uma mulher. Ela me chamou a atenção. Tinha 3 crianças. Eu falei, vamos para a igreja, filha. Está sentada. Falou, mas as minhas crianças estão com fome. E eu estou com muita fome também. Falou, não pediu nada. E eu saí da igreja, sábado, fui no restaurante, pinquei. Quanto é a marmitex aqui? Eu presenciei a cena. É 25, me dá 2 marmitex. Eu paguei. E levei com as colheres assim descartáveis, falei, olha, eu trouxe 2 marmitex. Todas as 3 crianças invadiram uma marmitex e comeram. E a mulher também comeu. Ela falou, agora eu vou para a igreja. Vocês estão entendendo? Aquilo me tocou, gente. Ela sentou na minha classe, e eu passei a lição. Falei, nossa, mãe. Às vezes nós nos se apegamos tanto com o sábado que às vezes esquecemos do mais importante, que é o amor. O amor está relacionado com o sábado. Todos os apóstolos guardaram o sábado. Segunda marca, eu quero mencionar. Qual a primeira marca que eu falei? Qual a marca da criação? O sábado. Santifica o sábado. Santifica o sábado. Eu estava em Ouro Preto, ancião da igreja Eldorado, segunda maior igreja. E uma senhora, um senhor ligou lá do sítio, falou, irmão Oliveiro, presta atenção, irmão Oliveiro, minha mulher está ganhando neném, o hospital disse que não tem ambulância, dá para você buscar a gente? Era 35 quilômetros. A minha esposa falou, meu bem, a gasolina não dá para ir lá, não. Nossa, mãe, eu não preparei na sexta-feira. Eu pensei em falar, não dá, mas não. Eu fui no posto, abasteci o carro. Nunca mais eu passei a sexta-feira com um tanque vazio para o sábado. E quando chegou no hospital do governo, falou, não tem médico. Nós levamos para o hospital São Lucas, hospital particular. O banco estava fechado, os caixas eletrônicos não estavam abertos. Ele falou, eu não tenho conta, eu não tenho dinheiro no banco. Mas eu tenho bezerro e boi para vender. A mulher, eu sinto muito.
a consulta tem que pagar. E eu enfiei a mão no bolso e tirei R$100 para pagar a consulta daquela mulher. E lá fora falou: você não é adventista? Nossa, mãe. Falei: eu sou adventista. É uma vida, é 2 vidas, está em jogo. Abra a Bíblia agora, a palavra de Deus. São João 3, verso 16. Vamos falar de cor? 1, 2, 3 já. Porque Deus amou, vamos lá. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Quem amou de tal maneira? Ele amou tanto que ele fez. Deu seu Filho amado para morrer por nós. Somos salvos pelo amor de Jesus. Outra passagem que eu quero ler está no livro de São João capítulo 20, verso 25. São João 20, 25. Jesus morreu, foi sepultado. Na sexta-feira à tarde, no sábado, ele passou descansando no túmulo. Descansando. E ele falou que Lázaro dorme, mas vou despertar do santo. Ele passou dormindo. E de repente, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Qual a primeira pessoa que encontrou com Jesus? Opa, vou desafiar vocês. Ele ressuscitou. Quem encontrou primeiro com ele? Olha, gente, fala aí. Qual a primeira pessoa que encontrou com Jesus? Maria de Magdala. Aquela mesma que havia escrito no chão e Jesus havia poupado a vida dela. Ela quis abraçar Jesus e falou: não me toque, porque ainda não fui para o meu pai. Legal isso aí, né? E ela chegou avisando para os discípulos: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E os discípulos estavam escondidos numa toca, escondido ali no lugar. De repente, Jesus entrou sem abrir a porta. Olha, legal isso aí. Apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus, o Salvador, apareceu no meio de todos. Todos estavam ali, menos um. Quem não estava ali? Poderia falar? Quem não estava naquele grupo ali? Faltava um discípulo. O cara saiu para bater perna. Tomé. E Jesus falou com eles: quero encontrar com vocês em tal lugar, porque eu quero falar e conversar com vocês.